Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal, a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este vídeo será sobre evapotranspiração. Então, um componente aí do balanço hídrico de extrema importância. Vamos lá? Então, evapotranspiração. Então, o que é isso? É a quantidade de água evaporada do solo mais a quantidade de água transpirada pelos vegetais. Então, a evaporação, né, que é a passagem da água que está no solo para a atmosfera, mais a água que está nas plantas ali se perdendo para a atmosfera, essa soma desses dois componentes é a evapotranspiração, né? Então, falando da evaporação, a água que está no solo e passa para a atmosfera, é um processo físico em que a água passa do estado líquido para o gasoso, por receber energia. Então, essa energia que agita as moléculas da água, que ela passa do estado líquido para o gasoso. É preciso energia, e essa energia vem do Sol. Então, através da radiação por ondas e a temperatura fornecida. O processo de evaporação, ele cessa, ele encerra, na verdade, fala-se que ele cessa quando a umidade atinge 100%. Mas não é que para, é porque a mesma quantidade de água que vai para o solo, para a atmosfera, é a mesma quantidade que vai da atmosfera para o solo. Então há um equilíbrio. É como se não houvesse, então o solo não estivesse evaporando, porque não está reduzindo. Então, quando a umidade é 100%, não há então evaporação de água no solo. Lembrando que um tanque, um reservatório, uma piscina com água tem maior evaporação se comparado com um solo úmido, tá? Então essa é uma referência. O vento, ele também, né, ele é um componente importante. Então, o vento, ele ajuda no secamento da superfície. Então, imagine assim, há uma superfície do solo e o ar acima dessa superfície do solo está seco. Então, o que acontece? Próximo ali do solo, como o ar está seco, a umidade vai passar do solo para a atmosfera. Porém, essa umidade próxima do solo já não vai estar tão seca. Ela vai começar a umedecer pela evaporação. Então, forma-se um gradiente, onde mais próximo do solo estará mais úmido do que mais distante. Entendeu? Então, o que isso tem a ver? Lembra-se que quando está 100% de umidade, então não há evaporação. Então, a umidade, ela relaciona com a taxa de evaporação. O vento, o que acontece? Se não tem vento, está um dia assim que as árvores não estão se mexendo, né, parado, então o solo ele vai ter uma lâmina ali na atmosfera, próxima do solo, que vai estar com a zona saturada, então a evaporação vai ser baixa. Porém, se o ar atmosférico estiver seco e com vento, então esse ar vai saturando e vai sendo levado, dando entrada para um ar mais seco. Então isso agiliza, aumenta a evaporação de água no solo. É por isso que quando alguém lava roupa, então gosta de colocar num lugar lá fora da casa, fora do apartamento, num varal em que tem bastante vento, porque o vento ele remove essa umidade, tudo bem? Então, aqui os fatores muito importantes relacionados com a evaporação: radiação solar, temperatura, umidade relativa e vento. Então, agora, transpiração. Então, a água que passa ali das folhas das plantas para a atmosfera. Então, é um processo físico e biológico, porque agora tem a planta. Então, além da radiação, temperatura, umidade e o vento, né, como a evaporação, agora entra o fator biológico. E tem vários fatores, mas aqui o principal que eu poderia citar é o controle dos estômatos. Então, tem culturas, os estômatos, eles são aberturas muito pequenas nas folhas, que você só conseguirá enxergar com um microscópio. Esses estômatos é por onde a água sai da planta e entra os gases, certo? Então esses estômatos, eles podem ser fechados ou abertos. Então as plantas, né, elas regulam essa abertura para evitar perdas excessivas. Então a planta, ela tem essa capacidade.
né? E um elemento muito ligado a esse controle da abertura e fechamento dos estômagos é o nutriente potássio, tudo bem? Então perceba que tem esse fator diferente da evaporação, que não tinha o fator biológico, na transpiração tem. Então a absorção de água no solo, também é importante dizer, permite a absorção de nutrientes do solo. Então assim, às vezes pensar, poxa, mas a planta transpirar é interessante? Super interessante. A planta que transpira muito, cresce muito, pois os nutrientes que entram na planta entram com a água. Então não é só a água que é absorvida pelas raízes, é a água mais nutriente, formando a solução. Então plantas que transpiram muito, crescem muito, tá? Evaporação é interessante? Não, porque a evaporação a água passa do solo para a atmosfera, não contribui com o crescimento vegetativo das plantas. É por isso que surgiu a técnica do mulching, que são aqueles plásticos para reduzir, né, para tentar até anular a evaporação de água no solo, permitindo apenas a absorção de água pelas raízes e a sua transpiração. Se você não conhece mulching, procura aí na internet, que é interessante. Então, transpiração seria isto. E então, continuando, esta figura ela é muito interessante. Então, perceba que aqui no lado esquerdo é a porcentagem total da soma de evaporação mais transpiração. Então, aqui está dividida. Essa linha pontilhada representa o índice de área foliar. Então vamos associar assim, no começo a planta quase não tem ali, né? O índice de área foliar é a relação da área das folhas pela área que aquela planta ocupa. Então assim, o índice de área foliar, quando a planta começa a crescer, ela aumenta a sua quantidade de folhas por área. Então vai aumentar o índice de área foliar. Então aqui no início, a planta pequena, né, a muda, então o índice de área foliar é próximo de zero. Então começa a aumentar. O que acontece aqui com a evaporação e transpiração? Então essa parte mais escura é a evaporação do solo, da água do solo. Esta outra parte aqui é a transpiração, né? Ou seja, a água que ela é absorvida pelas plantas e perdida pelas folhas para a atmosfera. Então no início, a evaporação de água no solo é muito alta e a transpiração é baixa. Então perceba que a maior parte aqui do 100% é a evaporação. Isso ocorre então porque tem muita área sem vegetais, então a evaporação é alta, porque chega radiação, temperatura no solo nu, porém a transpiração é baixa porque a planta está pequena. Conforme o índice de área foliar aumenta, ou seja, as plantas estão em crescimento, a evaporação vai reduzindo, porque as folhas vão tomando conta da superfície do solo e vai aumentando a transpiração da cultura. Então, até um ponto em que há praticamente uma estabilização da evaporação e da transpiração, sendo a maior parte, né, a contribuição no caso da transpiração e da evaporação, o maior gasto de água se dá com transpiração. E isso é positivo, como eu comentei, a transpiração que proporciona o crescimento das plantas. Então, no início não há quase transpiração e depois a transpiração aumenta. Olha aqui o tanto de transpiração e o pouco de evaporação. Então, o solo ali praticamente já todo é coberto, né, das culturas. Se forem árvores, as copas das árvores quase que se aproximam, né? Se for uma gramínea, então essa gramínea ela já tem ali, ela já toma toda a superfície também.